Olá, minha querida amiga, meus queridos amigos, estudantes da Palavra de Deus. Hoje nós vamos fazer um comentário que é o segundo comentário da série Profecias Bíblicas, 4 princípios para o entendimento. E neste comentário nós vamos falar sobre os detalhes da profecia. São 3 detalhes muito importantes que você precisa conhecer para conseguir entender melhor as profecias bíblicas. Então vamos orar primeiramente? Pai de amor que estás no céu, nos ajuda agora, Senhor, a nos aprofundarmos nos princípios, Senhor, que nos ajudarão a entender a Tua profecia de maneira correta. Nos ajuda também a termos familiaridade com a Sua palavra, Senhor, para estarmos preparados a viver com o Senhor a eternidade. Te pedimos tudo isso humildemente por Jesus Salvador. Amém. Então, meus queridos, vamos abrir aqui nos comentários e versos bíblicos que eu separei. E este comentário, esse estudo diz, como eu já falei, fala sobre 3 detalhes importantes da profecia. Nós vamos reforçar também que as visões de um profeta, que um profeta refere, elas sempre se referem do tempo do profeta em diante, nunca para o passado, certo? E que na Bíblia existem profecias de tempo profético, existe o princípio de ano, existe também as profecias de tempo literal, certo? Então, no comentário passado, vamos reforçar também que nós estudamos que a função da profecia é advertir. Então, eu reforço aqui que a função da profecia é advertir contra o pecado, certo? E fortalecer a fé em Deus. Então, os profetas, pessoas enviadas por Deus, elas reforçam a importância dos mandamentos de Deus, da guarda dos mandamentos, da lei de Deus, que está em Êxodo 20, os 10 mandamentos, e adverte contra o pecado, que nada mais é do que a quebra destes mandamentos. Certo? Então vamos lá. A profecia de tempo literal. Meus queridos amigos, é muito simples. Uma profecia de tempo literal, ela acontece na Bíblia quando Deus usa uma forma comum de falar conosco, quando a Bíblia nos fala de maneira comum, de maneira usual. Então isso é uma profecia de tempo literal, certo? Então vamos ler aqui um versículo de Josué, capítulo 6, verso 4, que nos diz assim: E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. Então aqui a Bíblia está sendo muito clara, usando tempos, não deixa de ser uma profecia, porque a cidade vai cair no 7º dia, e Deus dá as instruções claras. Isso é um exemplo de tempo literal na Bíblia, uma profecia de tempo literal. Vamos mencionar também agora, vamos ler agora o livro de Números, vai com a sua Bíblia para Números, no começo da Bíblia, capítulo 14, verso 33, onde você lerá assim, Números, capítulo 14, verso 33, onde você lerá assim: E vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto. Então aqui Deus deu uma ordem clara de 40 anos, uma linguagem comum, uma linguagem usual, para que o povo de Deus, profetizando que o povo de Deus ficaria ali vagueando pelo deserto 40 anos. Linguagem clara, uma linguagem comum, uma linguagem usual, certo? Então, para entendermos agora que você já sabe o que é a profecia de tempo literal, e já sabe que ela ocorre no Antigo Testamento e ocorre no Novo Testamento também, agora nós podemos entender o princípio dia-ano que a Bíblia nos revela. Seguindo no mesmo lugar onde você está, livro de Números, capítulo 14, no verso 34, nos diz assim: Segundo o número dos dias em que espiastes essa terra, 40 dias por cada dia 1 ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e conhecereis o meu apartamento. Então, Números, capítulo 14, verso 34, já menciona na Bíblia o princípio de ano, que é um princípio que os estudantes da Bíblia já têm familiaridade com ele. É um princípio bíblico, usado pelo Espírito Santo, usado pelo Senhor nosso Deus, para nos mostrar este princípio. Também no Novo Testamento, você pode reforçar em 2 Pedro, capítulo 3, verso 8, vá com sua Bíblia lá, a segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 8, onde você poderá ler assim:
Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E aí você tem reforçado esse princípio bíblico chamado princípio dia-ano. Então, agora que você já conhece uma profecia de tempo literal na Bíblia, que você já conhece o princípio dia-ano, vamos estudar então as profecias de tempo profético. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 7, verso 25, que nos diz assim. Daniel, capítulo 7, verso 25, nos diz assim: E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão, por um tempo, tempos e metade de um tempo. Meu querido amigo, observe aqui que a Bíblia está nos falando de uma forma não comum, de uma forma não usual. Um tempo, tempos e metade de um tempo. Quando nós estudamos o tempo profético, nós entendemos que um tempo equivale a 360 dias. Tempos, então, 720 e metade de um tempo, 180 dias. E é onde nós entendemos a profecia dos 1260 anos, certo? De Daniel 7:25. Essa profecia de 1260 anos, ela se iniciou em 538, quando Justiniano derrota os ostrogodos, que é a última tribo resistente ao papado, e vai até 1798, no momento da ferida mortal. Então temos aí uma profecia de tempo profético, Daniel 7:25, os 1260 anos, ditos pela Bíblia como um tempo, tempos e metade de um tempo. Temos também agora, vamos ler em Daniel 8:14, uma outra profecia de tempo profético, muito importante, que também se refere ao tempo do fim, também alcança e chega no tempo do fim. Daniel 8:14 nos diz assim: E ele me disse, até 2300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Então, Daniel 8:14 é a grande profecia das 2300 tardes e manhãs. 2300 tardes e manhãs não é uma forma usual de se falar, ninguém fala assim, mas a Bíblia fala assim, 2300 tardes e manhãs, para mostrar aos seus servos que essa é uma profecia de tempo profético. E ela ocorre, vai do ano 34, que é o apedrejamento, com o apedrejamento de Estevão, até 1844, que é a entrada de Jesus no lugar santíssimo para fazer a expiação e a purificação do santuário celeste. Então veja, e coincide também, muito importante, coincide com o surgimento do movimento organizado, pregando a lei de Deus, a lei moral de Deus na terra, os 10 mandamentos de Deus na terra, muito importante também. Então, dentro dessa profecia, nós também vemos uma outra profecia menor das 70 semanas. Ninguém fala 70 semanas, certo? Então, as 70 semanas também estão descritas de forma incomum. Então, essas são profecias importantes do livro de Daniel de tempo profético, certo? Então, agora você já conhece o que é uma profecia de tempo literal, você já conhece o princípio bíblico dia-ano e já conhece também que é uma profecia de tempo profético, quando a Bíblia nos fala em uma linguagem incomum. Então, esta é uma forma de Deus ensinar coisas aos teus servos, os profetas, aqueles que querem servir de todo o coração, certo? Então, vamos lá. Temos também aqui alguns textos que podem nos ajudar a entender um pouco mais da profecia de tempo profético. Veja bem, a profetisa Ellen White, no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, página 108, vou colocar na descrição esse texto. Ela nos diz que esse tempo que o anjo anuncia com solene juramento não é o fim da história desse mundo, nem o tempo da graça, mas de tempo profético que precederia o advento do nosso Senhor. Isto é, as pessoas não terão outra mensagem sobre tempo definido. Então aqui ela está falando, nada mais ela está que observando na Bíblia que no Antigo Testamento existiriam as profecias de tempo profético, certo? Mas ela observa algo muito importante que a Bíblia nos revela. Ela observa na Bíblia e escreve aqui neste texto: após esse período de tempo que se estende de 1842 a 1844, não pode haver um delineamento definido de tempo profético.
O cômputo mais longo se estenderá até o outono de 1844. É no Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 7, página 971. Então, ela diz que essa mensagem anuncia o fim dos períodos proféticos. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 108. Então, ela nada mais fez do que nos colocar em carta aquilo que a Bíblia nos mostra. Observar que de 1844 para cá, a entrada de Jesus no lugar santíssimo, o início da expiação e do juízo, não vai mais existir profecia de tempo profético. Realmente, a Bíblia não tem mais a linguagem comum para o tempo, né, que caracteriza a profecia de tempo profético. Não. Nesse tempo em diante, existem as profecias apenas de tempo literal. Então, no próximo comentário, você vai entender um pouco mais, nos próximos comentários, os detalhes das profecias de tempo literal, do tempo do fim. Então, revise esse vídeo com sua Bíblia aberta, estude em oração e esteja preparado. Eu espero você no próximo comentário, pela graça, misericórdia e o amor do nosso Deus.